E aí nós vamos, então, começar. Bom, nós vamos estudar, então, nos próximos meses, né, o livro de Apocalipse, o estudo do livro de Apocalipse, e o versículo que a gente colocou aqui, um versículo-chave, Ora vem, Senhor Jesus, né, que está ali em Apocalipse 22:20, quase no finalzinho da Bíblia ali, Apocalipse 22 é um dos últimos versículos aí da Bíblia. E nós vamos, então, estudar o livro, né? É, Qual que é o objetivo desse estudo, né? Como o nosso propósito aqui, o nosso porquê, né? Nós somos transformados para transformar, então não poderia ser diferente, né? O nosso objetivo principal, ele é, sim, transformação de vidas, né? E mais do que transformação de vidas, tem um outro objetivo que é filhos maduros, né? A palavra de Deus ela é bem específica no que diz respeito à questão de filhos e no que diz respeito à questão de maturidade, né? Ela diz que o filho, quando ele é bebezinho ainda, ou seja, ele é imaturo, né? Ele acabou de se converter, enfim, é, ele se assemelha a um escravo, né? Ele não tem condições ali, Deus não dá para ele ainda acesso à herança, né? Nós temos uma herança em Cristo Jesus, tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, só que nós só temos acesso a todos os benefícios a partir do momento em que nós nos tornamos maduros, né? E para nos tornarmos maduros é um processo, né? É um processo que leva tempo, é um processo de conhecimento, é um processo de amadurecimento, são as experiências que nós vamos tendo com Jesus, e isso vai nos deixando maduros, né? E estudar a palavra de Deus, ou ter fome e sede de conhecê-lo mais, nos torna mais maduros, né? E a partir do momento em que nós vamos conhecendo Jesus, e nós vamos nos aprofundando, é algo meio que não tem como não acontecer, que é o resultado disso nos tornarmos cada vez mais apaixonados por ele, né? Então, o nosso objetivo, sim, é transformação de vida, sim, é em busca da maturidade, sim, estarmos prontos e preparados para receber aí as bênçãos do papai, mas também ao nos relacionar com ele cada vez mais, que a gente possa amá-lo cada vez mais, para que a gente possa nos tornar cada vez mais apaixonados por ele, né? E crescer na graça, no poder, na revelação do Senhor, né? Então, esse sempre foi, sempre será o nosso objetivo em tudo o que nós fizermos, né? Então, o fato de vocês estarem aqui nessa noite, claro que o Espírito Santo trouxe cada um de vocês, mas demonstra para o papai algo muito especial, que é: Senhor, eu tenho fome do Senhor, eu tenho sede do Senhor. E quando nós temos essa ação, nós temos essa atitude, o Senhor responde com o quê? O Senhor responde com o alimento, né? O Senhor responde com a presença dele, para que a nossa sede, a nossa fome seja saciada. Então, esse é o nosso objetivo aí principal, e vai permear aí o nosso estudo pelo tempo que nós estaremos juntos aqui. A ideia é que a gente, sim, entre capítulo a capítulo, então são 22 capítulos, né? Então, são 22 semanas aí, pelo menos, que nós estaremos juntos estudando aqui o livro de Apocalipse. Como que vai funcionar, então, a nossa dinâmica aqui do nosso estudo, né? Nós vamos fazer quinzenalmente, né? Então, nós estamos fazendo hoje, na segunda que vem não tem, então, daqui 15 dias tem novamente, sempre às 20 horas e sempre via Zoom, né? Nós vamos fazer online, porque eu acho que facilita para todo mundo, né? A questão do deslocamento, enfim. Então, sempre vai ser às segundas-feiras, nesse horário, via Zoom. Ele é um estudo também para toda a igreja, tá? Não há restrição. É o corpo, o ministério pastoral, não. É para toda a igreja, eu digo, para todos que quiserem participar, até irmãos que não congregam conosco, são bem-vindos aqui. De novo, se você tem fome e sede de Jesus, você é mais que convidado a participar conosco, né?
Nós vamos ter duas fases nesse estudo. A fase que nós iniciamos hoje, que é um estudo mais temático de Apocalipse. E aí, o Senhor falou bastante comigo a respeito dessa parte, que é algo mais espiritual, algo que nós vamos, de fato, aprender, talvez não estudar com tanta profundidade o livro em cima, nós vamos passar por grandes temas, né? Nós vamos falar de anticristo, vamos falar de Cristo, vamos falar da segunda vinda, vamos falar dos juízos, das recompensas, vamos falar da igreja, enfim, esses são os grandes temas que nós encontramos dentro de Apocalipse. Então, nossa ideia num primeiro momento não é entrar capítulo por capítulo, versículo por versículo, mas sim ir para o estudo desses grandes temas. E ele é espiritual porque nós vamos no final orar aqui, nós vamos colocar em prática. Eu creio que o Senhor em cada aula tem algo de especial a falar conosco e nós vamos ter oportunidade de, ao estudar ao longo da nossa semana, colocar em prática tudo isso que o Senhor vai falar conosco. E aí, uma segunda etapa, que é o estudo completo, né? E aí é um estudo mais escatológico, um estudo mais teológico, né? Onde nós vamos ali capítulo por capítulo, né? Talvez as grandes dúvidas que todo cristão tem não serão esclarecidas, eu acho que nessa primeira fase, né, do estudo temático. De novo, ele é um estudo mais espiritual, para que a gente tenha uma base e possa colocar em prática algumas coisas muito importantes. Mas a segunda fase, sim, aí tem aquelas perguntas de como vai ser no céu, enfim, aí nós vamos esclarecer de forma mais clara aí o reino de Deus e tudo que está por vir, né? Então, hoje a gente inicia esse estudo temático. Uma outra coisa que eu ia falar para os irmãos que estão participando conosco pela primeira vez, nós temos uma restrição aqui no Zoom, que quando der 40 minutos, a conexão ela vai cair, né? Mas nós vamos voltar pelo mesmo link, tá? Então, os irmãos, na hora que estiver dando 40 minutos, eu vou avisar os irmãos, sobe um reloginho aqui para mim, e aí nós vamos desconectar e voltar e conectar de novo, para que aí a gente tenha mais 40 minutos. A ideia é que em 1h20, né, a gente consiga ter a aula do dia e seja tempo suficiente aí para que a gente repasse o conteúdo, para que a gente tenha essa parte mais prática que eu comentei com os irmãos, e também e também a- e também a... Não, Espera só um pouquinho, irmãos. pera, É. vai na frente. Uma abelha-feira. Meu pai que não Deixa a sabe Bela, o que é a deixa a Bela e a Bela Fera. falar. Deixa a Bela falar. Ela tá me pedindo a Bela Fera, eu não sei o que é a Bela Fera. Só deram um monte de boneca para ela aqui, mas não tá... Joga no Google aí, a Bela e a Fera. Amém, acho que eu já dei para ela aqui, que ela pediu. Então é isso, né? Nós vamos dividir então dessa forma, e essa 1h20 é o conteúdo, o tempo para a gente conversar um pouquinho, tirar dúvidas de algumas coisas que possam aparecer, e por fim fazer essa parte prática, que é a ideia que a gente tenha em todo final de estudo aí, uma parte prática, né? Vamos lá, eu queria... eu tinha colocado aqui no slide um texto, mas não vou ler só esse texto, não. Eu deixei aberto aqui. Eu queria ler um trecho um pouquinho maior. Nós vamos começar lendo aqui Apocalipse 1, né? Eu vou ler aqui alguns versículos e depois a gente vai começar conversando, então, a respeito deles. Então, Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, ouve as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da
e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e os príncipes dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. A ele a glória, o poder para todo sempre. Eis que vem como as nuvens, todo olho verá, até mesmo os que transpassam, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele, sim e amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Até aqui queria ler com os irmãos. Por que, irmãos, é importante então, estudarmos, né, o livro de Apocalipse, né? E, na verdade, por que estudar e também o que é esse livro, né? Esse livro, ele começa, Apocalipse, a gente sempre relaciona assim, Apocalipse nós vamos falar do final dos tempos, das coisas que vão acontecer, das coisas que vão preceder a segunda vinda de Jesus. Sim, é tudo isso. Mas quando você pega a palavra Apocalipse em si, Apocalipse significa revelação, né? Em inglês, se você tem uma Bíblia em inglês, você vai olhar, o livro ele se chama Revelation, né? E aí, eu pergunto para os irmãos, revelação do quê? Ou revelação de quem, né? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, que para a gente começar aqui, ela deve ser respondida, né? E olha que interessante, porque essa resposta, ela vem logo em Apocalipse 1:1. A primeira frase que está escrita ali, ela já diz para nós o que é esse Apocalipse, o que é essa revelação, né? Fazendo uma pergunta aí para os irmãos, olhando 1:1, logo a primeira frase, revelação do que, irmãos? De Jesus Cristo. De Jesus Cristo, é isso aí, a Eveline sempre a primeira da turma, né, Eveline? Revelação de Jesus Cristo, então assim, é isso mesmo, né? Então, Apocalipse é revelação. Revelação do quê? Revelação de Cristo. Então, o que nós vamos encontrar no livro inteiro de Apocalipse? Nós vamos encontrar a respeito de Jesus, né? Ele vai estar falando a respeito de Jesus, ele vai estar revelando a respeito de Jesus, né? Então, se alguém falar para você, mas o livro de Apocalipse, ele fala do que vai acontecer no final. Sim, ele fala do que vai acontecer no final, mas mais importante que isso, ele traz revelação, revelação de Jesus, de quem Jesus e o que vai acontecer, né? Então, ao contrário do que muitos pensam, quando a gente fala que Apocalipse é para falar quando o mundo vai acabar, nós estamos restringindo o que Apocalipse fala, né? Porque é muito mais amplo do que isso, né? Então, um dos objetivos desse livro é o quê? É falar de Jesus, revelar Jesus, falar da beleza, né? Nós vamos ver a beleza de Jesus, a majestade de Jesus, né? Nós vamos ver as habilidades de Jesus, né? Nós vamos entender o seu plano que vem sendo revelado desde Gênesis, né? Desde Gênesis a Apocalipse vem sendo revelado aí o plano de Deus, é uma revelação progressiva, né? E em Apocalipse a gente vê de fato o que é o final, né? Mas ele vem para complementar tudo aquilo que foi escrito antes, né? E nós, como cristãos, né? Como apaixonados por Jesus, nós temos que ter, né, no nosso coração, um desejo ardente por conhecer esse Jesus, cada vez mais, por conhecer ele cada vez mais profundamente, né? Que mais que é interessante a gente dizer aqui, né? Que ele foi escrito por João, né? João, um dos apóstolos, né? E aí, qual que era o contexto, né? Que esse texto foi escrito, né? João, ele estava preso, ele estava na ilha de Patmos, né?
João, ele escreveu muito a respeito de Jesus, tem outros livros na Bíblia que foi João que escreveu, né? E João, por ele falar a respeito de Jesus, ele sofreu ali algumas perseguições, ele recebeu ali algumas retaliações, né? Para os irmãos terem ideia, quando prenderam ele uma vez, né? Colocaram ele num caldeirão de água fervendo e ele não morreu, né? A história diz a respeito disso. Então as pessoas falam assim, meu, como que nós vamos parar esse cara? Como que nós vamos fazer ele parar de falar desse Jesus aí? Já tá enchendo o saco que ele tá falando, né? A única forma foi, vamos prender ele numa ilha que não tem ninguém, né? Quem sabe fazendo isso, ele não vai ter ninguém para pregar, né? E automaticamente ninguém mais vai conhecer esse Jesus aí, né? Mas olha que interessante, né? Mesmo quando as portas da pregação se fecharam para ele, né? Uma porta se abriu no céu, né? E o próprio Deus o chamou e revelou para ele tudo isso que ele escreveu no livro de Apocalipse, né? Então, dá para os irmãos verem que por mais que os problemas surgem, que as dificuldades surgem, muitas vezes ela tenta nos fazer parar, mas na verdade o plano que Deus tem para as nossas vidas é um plano que ele vai ser concretizado de um jeito ou de outro. Então você é imparável, né? Isso aconteceu com João e a gente pode tê-lo aí como referência e aplicar, né, para a nossa vida também, né? Outra coisa, Apocalipse é uma carta, né? Agora, uma carta para quem? Né? Para quem que foi direcionada essa carta? Qual que era o objetivo, né? Nós irmãos sabem que toda carta ela tem um destinatário, né? E logo nesse trecho que nós acabamos de ler aqui, os irmãos viram que ela foi destinada a 7 igrejas, né? Ela foi uma carta escrita para circular entre 7 igrejas, aquelas igrejas da época ali, né? Algumas igrejas que existiam ali no contexto histórico, né? Mas o que eu queria dizer para os irmãos é que ela não fica restrita a essas 7 igrejas, né? Essa carta ela chegou até nós, né? E a palavra de Deus ela é viva, ela se renova, né? Então, se ela chegou até nós, ela é uma carta para nós também, para que nós possamos aplicar, né? Tudo que está escrito aí no dia de hoje em nossas vidas, né? Então, a Bíblia, ao mesmo tempo que ela é um livro histórico, né, que de fato nós temos ali histórias e nós temos contextos ali que se aplicam ao passado, ela também é um livro eterno, né? E ela foi escrita, então, para trazer um direcionamento, para trazer revelação, né, para aquelas igrejas daquela época e para nós também hoje, né? Além de ser uma carta, ela é um livro profético. É um livro profético que contém uma profecia apocalíptica, né? É um texto que carrega ali uma mensagem de Deus, né? E os irmãos sabem que profetas são aqueles que trazem alinhamento, né? Profeta é aquele que ouve a voz de Deus, né? E transmite a voz de Deus, transmite esse alinhamento para quem está ali para ser ouvido, né? Então, uma profecia apocalíptica serve para quê? Servem para trazer alinhamento, né? Alinhamento de geração em geração e ainda as gerações futuras, né? Trazer alinhamento a respeito dessa revelação, né? Outra coisa, eu queria fazer tudo começa em Gênesis, né? Tudo começa lá quando Deus criou todas as coisas, né? E a gente sempre, para entender algumas coisas da Bíblia, nós não podemos descartar o início, onde tudo começou, né? Qual que era o objetivo de Deus quando Deus fez o homem, quando Deus fez a mulher, né? E colocou eles no jardim. O objetivo de Deus era colocar um povo
que fosse visitado por ele todos os dias, né? E vivesse por revelação, vivesse pelo que o Senhor falava, né? E eles deveriam viver a vida deles, se movimentar, enfim, conforme Deus ia progredindo aquela revelação, né? Só que aconteceu algo, né? Logo em Gênesis 3 ali aconteceu algo que foi a queda, né? E a queda é o que direciona tudo, né? Por quê? Porque uma serpente entrou no jardim e fez uma nova proposta para Adão e para Eva, né? E qual que era essa proposta? Que tal você parar de viver por revelação e a partir de agora passar a viver por conhecimento humano, né? E quando ele fez essa proposta, o que acabou acontecendo? Eles caíram, né? Eles caíram e a partir daquele momento os olhos deles foram abertos em relação ao mal, né? Até então eles só conheciam o bem, eles também passaram a partir dali a conhecer o mal, né? E a partir do momento em que eles tiveram esse contato, então eles deixaram de viver só por revelação e passaram a viver também pelo que os 5 sentidos deles falava para eles. Então o que eles viam influenciava eles, o que eles tocavam influenciava eles, né? O que eles sentiam, o que eles ouviam, tudo isso passou a influenciar. E isso é o conhecimento humano, né? Então, em vez de viver só por revelação, por aquilo que Deus falava para eles, e era o suficiente para alimentá-los e para que eles vivessem, a partir do momento em que eles se rebelaram, a percepção de mundo ela foi alterada. E aí eles passaram também a enxergar outras coisas. Então, quando Deus falava para eles assim, antes da queda, ó, isso é bom, ele não tinha outra referência, ele só poderia acreditar que aquilo era bom, né? Aquilo era a revelação de Deus falando para eles. A partir do momento em que houve a queda, Deus fala que é bom, mas o olho dele fala que é ruim. Os sentidos dele falam que é ruim. E essa é a parte do conhecimento humano. Então, eles passaram a ter a influência, né, das coisas humanas, né? Mas será que... E passaram a duvidar, né? Será que isso é bom mesmo? Deixa eu experimentar se isso é bom, né? Ah, mas isso é mal para outra pessoa. Para mim, no meu contexto, no meu ponto de vista, isso não é ruim, né? E aí foi da onde que essas divergências, irmãos, fizeram com que ao longo do mundo surgissem as guerras, né? Surgissem aí as oposições, né? Surgissem as religiões, porque cada um dentro do seu contexto, ele vai falar assim, para mim isso é bom, então a minha religião fala que isso é bom. E eu vou seguir o que eu estou sentindo, eu vou seguir o que me ensinaram, né? Então eles perderam essa referência, né? Do que era bom e do que era mal. Então eles passaram a viver por conhecimento humano, né? Mas Deus, ele tinha um plano, né? E esse plano era de resgatar tudo isso. Era de fazer todos nós, todos aqueles seres que ele criou, voltar a viver pela revelação dele, né? E Deus, livro após livro da Bíblia, foi tratando de executar o plano dele. Então, o plano de Deus é o plano para quê? Para levantar um povo que vai voltar a viver como na origem, né? Que vai voltar a viver por revelação, que vai crer, que vai ter fé naquilo que o Senhor está falando, não o que os olhos humanos dele estão falando ou que os sentimentos dele estão falando, né? Que passe a viver por revelação, né? Como que é isso, né? Um exemplo, né? Vamos pegar uma história da Bíblia, história de Josué. Deus fala, ó, derruba a muralha, né? Ele vai olhar aquela muralha e vai falar assim, meu, não dá, cara. Essa muralha é muito grande. Olha a espessura desse muro. Isso não vai dar, não. Não, 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 não. Aí vem Deus e manda uma palavra. Fala que não dá. Lógico que dá. Olha a estratégia aqui, ó. A estratégia é você dar voltas em volta dessa muralha. Ó, vive por revelação, ó, o que Deus está te falando, vive, ó, o que Deus está te falando é capaz de te alimentar, é capaz de te sustentar, é capaz de te abençoar, né? E aí
ele olha e fala assim, mas esse Deus, eu vou fazer isso aí, vão me achar que eu sou maluco, cara. E aí o povo foi lá e, pum, começa a rodear a muralha. O que aconteceu? A muralha caiu, né? Outra coisa, ó, vai lá e espia a terra, né? Espia a terra. Ah, não, meu, mas essa terra não vai ser nossa nunca, cara. Começa a olhar para as dificuldades. Lá tem muito gigante, meu. Não, os caras vão estraçalhar, gente. Deus está falando, meu, confia em mim, confia na minha palavra, vive por revelação, né? Davi, cara, tem um gigante aí. Ah, mas ninguém é capaz de derrotar esse gigante, não. Aí Deus levanta um servo dele, um servo abençoado por ele, um servo na força e no poder dele, e fala assim, ó, meu, não é por força, não é por violência, não é por conhecimento humano, mas é por revelação, né? Quem vive por revelação, irmãos, e revelação em relação a Jesus, revelação em relação a Deus, não se perde na vida, né? Não tem dúvida, né? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos, de fato, ouvir a voz de Deus, né? Ouvir o que o Senhor escreveu aqui no livro de Apocalipse, né? E ele dá uma recomendação, nós acabamos de ler, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia, né? Então, o que nós devemos fazer hoje? Nós devemos acreditar, né? Nós devemos acreditar em tudo que está escrito aí nesse livro, né? Que vai acontecer, né? Vai acontecer quando? Não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer. Isso significa que eu estou vivendo por revelação, né? Então, Apocalipse, né? Pegando essa primeira parte mais introdutória, não é só para falar do fim do mundo, né? Mas é uma revelação de Jesus Cristo, e Deus quer levantar pessoas que vivam, né, de revelação, né? O chamado de Deus é um chamado para que o povo possa viver, para que o povo possa se mover, por aquilo que ele quer mostrar para a gente, por aquilo que ele quer revelar para a gente, né? O problema que existe no mundo hoje, né, é porque as pessoas estão ignorando isso, estão ignorando a revelação de Deus e acaba tomando as decisões com base restrita no que ele sente, no que ele vê, no que ele ouve, e aí é onde o coração dele é enganado. Amém? Então, essa parte primeira aí de introdução, eu queria deixar esse ponto aí para os irmãos. Apocalipse, então, ele é revelação, né? Nós já vimos que é revelação de Cristo. O que nós podemos aqui para o lado mais prático, irmãos, para que a gente possa entender? Revelação, a palavra de Deus vem tirar o véu, vem tirar aquilo que está encoberto, vem abrir uma cortina e vem revelar o que está por trás, né? E o livro de Apocalipse, ele vem revelar exatamente isso, né? Assim como o livro de Daniel, que pode ser considerado um livro de Apocalipse, apocalíptico também, porque ele traz revelação, ele mostra o que está por trás. Assim como o livro de Isaías também, ele traz muitas revelações, né? Então ele vem tirar o véu de coisas que até então estavam escondidas, para que a gente possa em si agora entender, né? E para que os nossos olhos possam ver aquilo que estava oculto. Amém? Então, essa é a parte introdutória. Falta menos de 1 minuto aqui, eu vou derrubar a conexão para que a gente possa voltar, e aí nós vamos ter mais um período aqui para a gente dar continuidade. Amém?